Agora falando de todo esse trabalho que nós viemos fazendo esses dias, um dia uma atividade, outro dia outra, conversando, perguntando para vocês sobre o que é que nós estávamos falando? O leão e o ratinho. E que tipo de história é essa do leão e do ratinho? Nós chamamos... É uma? Isso! O leão e o ratinho é uma fábula. Para ser fábula, ela tem que ter várias características. Vamos ver as 3 mais importantes de uma fábula. Para que quando eu pego assim, eu leio e falo, é fábula. O que tem? Animais falando. Animais falando. Moral. E o que mais? Tá faltando uma coisa. Fábula é uma história. Os animais falam. Ela é bem curtinha. E tem no final uma moral. Então, recapitulando, quais são as 3 características da fábula? Moral. Animais que falam. E a história é curtinha. Quem aqui consegue lembrar quais são aqueles 3 fabulistas mais famosos que nós estudamos? Calma lá, vai. O primeiro. Todo mundo o mesmo. La Fontaine. Monteiro Lobato. Esopo. Quem sabe me dizer qual é o brasileiro desses 3? Monteiro Lobato também escreveu. Qual foi a principal livro dele? O Sítio de Pica-Pau. Isso, ele escreveu o Sítio, mas ele também escrevia fábulas, que são histórias bem curtinhas. E ele escreveu de novo o Leão e o Ratinho da maneira dele. Tanto Esopo, como La Fontaine, como Monteiro Lobato, escreveram a mesma historinha. Mas vocês lembram que cada uma é diferente da outra que vocês leram? Algumas são bem mais grandes, algumas são médias e algumas são bem Isso, tem umas que são mais curtinhas, do Monteiro Lobato é a mais curtinha. Agora, quando eu estou lá, olhando, lendo a fábula, chega no final, a moral está lá. Quem saberia me dizer o que é a moral? A moral do leão e do ratinho? uma boa ação, vai Volta outra boa ação, volta ou ganha, tá certo, Andrei? Pode ser volta como pode ser ganha. Na história do leão e do ratinho, qual foi a boa ação que aconteceu primeiro? O leão soltou o ratinho, o ratinho soltou as cordas. O leão, ó, a primeira boa ação. A boa ação foi o leão soltar o ratinho, não comeu ele, não matou ele. E no futuro, o que aconteceu? O ratinho soltou o leão. Essa foi, ó, gerou outra boa ação, ou ganhou outra boa ação, como o Andrei falou. Então, quando você faz uma coisa boa para uma pessoa aqui, lá no futuro alguém vai te fazer também uma coisa boa. Qual é o título das 3 historinhas que eles escreveram? O Leão e o Ratinho. Então, nós vamos agora, antes de começar a escrever, nós vamos lembrar um pouco da historinha, para depois a professora começar a escrever. O título. O leão e o ratinho. Vamos deixar esse título ou vamos mudar? Será que vai ficar legal? Como que o Luiz Otávio deu a sugestão? Qual foi a sugestão que você falou? Lembra que ele falou assim que podia ser As Aventuras do Ratinho? Mas aí tem o leão. Aí a gente pôr As Aventuras do Leão e do Ratinho, aí tem que contar a história deles. Vamos assim, como é uma fábula, eles já escreveram, e os 3 deixaram o nome, o leão e o ratinho. O outro também deixou o leão e o ratinho. O outro também, o leão e o ratinho. Então, foi diferente. O outro foi o leão e o rato. O leão e o rato. Isso, mas está falando do leão e do rato, né? Então nós, no primeiro C, também vamos deixar o mesmo título.
Qual é o título? O Leão e o Ratinho. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Quando vocês estão lendo, dá para saber o local que aconteceu a história? Sim. Dá, né? Aonde que está acontecendo a história? Numa floresta. Ah, isso. Por que nós sabemos que é a África? Aqui no Brasil tem leão? Só em zoológico, né? Os leões são da África. Então nós já sabemos o título, aonde que está acontecendo a história, qual é o país, quais são os personagens. As personagens da história. A primeira personagem é o leão. A segunda personagem, ratinho. Isso. Mas os ratinhos, eles não falam. Luiz Otávio, os outros ratinhos não falam. Só um ratinho é que participa, que ele entra na história e fala com o leão. Então tá. Nossa história vai começar como? Depois disso, o título já foi. Como que nós vamos começar? Primeiro de tudo, o que nós temos que dar para começar a escrever? Parágrafo. Travessão. Primeiro, não, aí é... Parágrafo. Primeiro parágrafo, eu vou ter o título, vou ter que dar um parágrafo. E quando o leão for falar? Eu tenho que usar os 2 pontos e o... Quando o ratinho for responder também, o que eu tenho que usar? 2 pontinhos. Espaço e travessão. Isso, aquele espaço que nós chamamos de parágrafo. E a nossa história nós vamos começar assim, como um leão. Um leão dormia, vamos começar como? Olha aqui, boa ideia da Larissa. Numa floresta da África. Então, ó, vou passar a linha. Vamos começar com o título. Ninguém vai escrever enquanto não estiver todinho no quadro, tá? Vocês vão me ajudar a escrever. Depois que tiver escrito, nós vamos ler, para daí vocês copiarem. Então, o título vai ser O Leão e o Rato. Rato ou ratinho? Ratinho. É, vocês são pequenininhos, vamos usar então ratinho. Ô, Pro, o seu parece um D ali, ó. Pegou, professora? Tem botão verde. Aí agora, crianças,